tá vendo? Aí eu tenho um relatório aqui por horas. Eu acho bem interessante esse relatório, que você consegue ver qual o horário que você tem o maior fluxo de ligação, qual o horário que você tem mais perdas, talvez incrementar o turno de agentes nesse horário. Ou, se eu quiser, eu posso até fazer um gráfico, que fica mais visual, né? Então eu vejo por hora quantas chamadas eu atendi, quantas chamadas eu perdi. Aqui eu vejo que o horário que eu mais recebi chamadas, por exemplo, foi às 7 horas da manhã. E a partir das 10 eu perdi todas as chamadas, que eu estava em reunião e não atendi. Também consigo fazer relatórios de chamadas. Então, posso fazer um relatório que vai aparecer todas as chamadas que eu recebi e fiz. Posso filtrar por números específicos. Então, se eu quero um relatório só de um determinado cliente para saber quantas vezes e quando um determinado cliente me ligou, eu coloco aqui o número desse cliente e faço o relatório. Ou se eu não colocar nada, ele vai apresentar todas as ligações. Uma função que muitos clientes pedem, filtro somente de chamadas perdidas. Então ele vai me fazer um relatório com todas as chamadas que eu não consegui atender, para eu, de repente, tentar retornar essas chamadas. Então eu tenho basicamente 4 tipos de relatório, 4 famílias de relatório, melhor dizendo, porque cada família eu ainda tenho várias combinações diferentes possíveis. Então eu tenho N tipos de relatório, na verdade. A gente não tem como testar todos aqui, mas só para vocês terem uma ideia. E eu tenho também como criar perfis de relatórios, para não ter que ficar toda vez filtrando as informações que eu quero. Então eu já crio perfis para criar os relatórios que eu costumo usar, que eu preciso sempre. E como nós estamos falando também de trabalho remoto, uma função bem interessante seria o envio automático de relatório. Então eu tenho a opção de criar rotinas de envios automáticos de relatório. O supervisor nem precisa mais ficar entrando na configuração aqui para gerar relatório toda hora ou quando ele quiser. Eu posso fazer isso de forma automática. Então, por exemplo, criar aqui uma rotina que vai gerar diariamente o relatório das ligações do ramal 770. Então eu coloco aqui que vai gerar diariamente, no horário que eu quero que gere, e vai enviar por e-mail para o supervisor. Então tá aqui, tá habilitado. Todo dia às 18 horas ele vai me mandar um relatório de todas as ligações do ramal 770 no meu e-mail. Então para um supervisor que controla usuários home office trabalhando remotamente, por exemplo, ele consegue ali todo dia vendo o relatório se a pessoa realmente produziu naquele dia, se ela foi efetiva, tá? Tudo isso de forma automática. Então esse é um resumo das funções de relatório de call center dentro da plataforma das nossas centrais.